Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estamos todos nós aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, né? Hoje, dia 18 de agosto de 2023, sexta-feira. E nesse horário, às 16 horas, nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Essa obra maravilhosa de Sueli. E nós estamos estudando o capítulo 8 da segunda parte, que tem por título Os Recursos Espíritas. Nós já estamos aí mais avançados nesse capítulo. Deixa eu contar os parágrafos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos entrar hoje no 9º parágrafo. No caso, esse aqui. O 9º parágrafo. Os recursos espíritas. É na segunda parte, tá? Porque esse livro tem primeira, segunda, terceira e acho que até quarta parte. É quarta parte. É na segunda parte. Os Recursos Espíritas, capítulo 8. É o 9º parágrafo. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao Pai Criador, a Francisco de Assis, os amigos espirituais, agradecendo a oportunidade que o Pai nos concede, estarmos todos reunidos aqui nessa tarde tão bonita, nos preparando para as reflexões, para o encontro dos amigos espirituais, porque quando nós nos reunimos para estudar, os companheiros do plano espiritual também se aproximam de nós, vêm nos ajudar, vêm estudar conosco. Então, nós formamos uma verdadeira família espiritual. Então, participar desse convívio, dessa atmosfera, é uma bênção para todos nós. Então, só temos a agradecer, Pai, e te rogar que continue nos amparando e derramando sua misericórdia sobre cada um de nós. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos começar aqui o nosso estudo, como eu falo para todos, né? Que nós estamos com o livro Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert, na segunda parte, capítulo 8. Dá o nome do título, por favor. Capítulo 8, títulos. Os Recursos Espíritas. Tá bom, obrigado. Os Recursos Espíritas. Tá? Se eu não me engano, 9º parágrafo. 9º parágrafo. Então, vamos iniciar a leitura. Diz assim, eu vou ler eu sempre gosto de voltar um pouquinho. Então, eu vou ler o parágrafo anterior, o que encerramos na semana passada. A Sueli diz assim: se houver imperiosa necessidade de se socorrer o paciente em seu lar, ela está falando do atendimento fraterno em domicílio. Por exemplo, através do passe, é imprescindível que se compareçam, no mínimo, 2 integrantes da equipe. O médico passista nunca deverá ir só para quaisquer atividades do seu setor, normalmente em casos dessa natureza. E para levar o concurso eficiente fraterno, devem buscar na prece da leitura de uma página espírita a sintonia fundamental com o alto. Esse preparo deve ser efetuado a partir do chamamento emergencial nos instantes que antecedem a ida dos passistas ao lar do enfermo. Agora nós vamos iniciar no texto, né, onde nós paramos, da aula de hoje, que é a terceira aula desse capítulo. Também devem ser informados, isso aqui é importante, previamente, pelo menos em linhas gerais, e na medida do possível, de certos dados a respeito do paciente, tais como quando começou a sofrer o problema da obsessão, como se apresenta, como é o enfermo em seu estado normal, isto é, se é triste, deprimido, de humor instável, revoltado, impressionável, etc. Como a família reage ao problema, se aceita a orientação espírita, se o doente está fazendo tratamento médico,
e usando medicamentos, se já foi internado em razão desse problema, etc. Isso aqui me deixa muita vontade para falar, porque durante vários anos eu coordenei o AFED, lá no CIOI. Porque, como vocês sabem, eu já falei várias vezes, eu era responsável pelo departamento de mediunidade do CIOI. Então, eu era responsável por todos os cursos ligados à mediunidade, pelo passe, pelo seminário e pelo AFED, né? Também pelo atendimento espiritual, que era feito na parte interna da casa, nas terças-feiras à noite, e também pelo AFED, que era atendimento fraterno em domicílio. E no AFED, nós tínhamos todos um registro, quando alguém precisava de um atendimento assim, ligava para a gente, solicitava uma visita. Então, nós tínhamos equipes formadas por 2 médiuns para fazer essa visitação. Mas nós tínhamos uma documentação, que era uma ficha, onde nós colocávamos o nome da pessoa que ia ser atendida, endereço, idade e um resumo da problemática do paciente. E se ele estava sob medicação também. Aí o horário que ele podia ser visitado, dia, o horário que ele podia ser visitado, normalmente era sempre o mesmo dia, naquele mesmo horário, a não ser que houvesse algum problema. E se ele frequentava alguma casa espírita ou tinha alguma religião, que às vezes só recebíamos pedido, é interessante isso, né? Apesar de sermos um grupo espírita, nós recebíamos pedidos de atendimento fraterno a domicílio de pessoas que eram católicas, evangélicas. Nunca tivemos problema. Às vezes tínhamos uma casa que a família era toda católica, mas eles gostavam de receber o atendimento espírita. E quando chegávamos lá, nós líamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Não era pegar uma Bíblia, não. Inclusive, na hora da prece, nós dávamos o Evangelho para a pessoa abria, escolhia o lado. Aí, normalmente é assim, a gente chega, oferece o Evangelho à pessoa, pede para a pessoa abrir, a pessoa abre, entre aspas, ao acaso, né? E ela escolhe, a gente lia, fazia a prece, e depois fazíamos um comentário daquele trecho que estava sendo ali, que havia sido lido. E a pessoa participava. Ela participava da opinião, falava, fazia um comentário também conosco sobre aquele trecho. Então, várias vezes, nós fomos convidados por famílias católicas e, ao final, perguntávamos se a pessoa aceitava, perguntava, aceita receber o passe? E, muitas vezes, pessoas evangélicas aceitaram receber o passe. Aceitavam receber o passe, né? Mostrando que, na hora da dor, a pessoa não se prende muito à questão da religião, não. Sabe? Na hora da dor, tem isso é interessante. E também já chegamos até a fazer atendimento fraterno com pessoas que se diziam ateias, que não tinham religião nenhuma, mas que queriam a visita. E sempre depois, essas pessoas até falavam, comentavam depois, gostei muito, foi muito bom, tenho me sentido muito bem. E as famílias também davam, né, um retorno, dizendo, mamãe, vovó, poxa, como ela tem gostado. Ela até pergunta, e as moças? Normalmente a maioria, e as moças vão vir essa semana novamente? Então, é uma coisa muito interessante, é um trabalho muito bom. Mas nós tínhamos esse registro, sabe? Tínhamos esse registro sobre cada pessoa, né? Ela aqui coloca algumas coisas, né, que nós não pedíamos, mas na maioria das vezes é isso aqui mesmo. Mas você deve, sim, manter um registro das pessoas, sobre algumas questões das pessoas, né? Até porque, para que você saiba mais ou menos quem é a pessoa que você vai visitar, qual o problema dela, se ela está acamada, se ela não está acamada, se ela está internada em hospital.
que nós fizemos durante muito tempo também, visitas, atendimento fraterno em hospitais, com pessoas que estavam internadas em hospitais, ad eterno, outras temporariamente. Então, não era só em domicílio, também em hospitais. Fizemos, inclusive, o nosso irmão William, a mãe dele, né, estava, continua internado no Hospital da Aeronáutica, e durante muito tempo, anos, nós fizemos visitas também para a mãe dele. E para outras pessoas que, às vezes, era preciso ficar internada 1 mês, 2 meses, a gente ia, né, a Verinha também, lá, né, com a madrinha. Eu até estou me lembrando aqui que durante anos a madrinha foi acompanhada por essa equipe, então era a Lúcia, foi muito tempo, e ultimamente quem ia era a Carminha e a Ana Paula. Sim, sim. E a madrinha era, sim, católica, de Maré de Si, devota de Maria. Nossa, mãe, muita coisa. E a Ana Paula tem uma mediunidade assim, né? Ostensiva e tal. Então, às vezes, muito raramente, mas às vezes ela conversava muito com a madrinha. Era engraçado que a madrinha dormia muito, o tempo todo dormindo. Mas no dia que ela, na hora que ela chegava lá, ela estava sempre de olho arregalado. E a madrinha olhava para o nada o tempo todo. Mas no dia que elas chegavam lá, às vezes ela olhava na bola do olho da Carminha, olhava no olho da Ana Paula, e a Ana Paula conversava muito com a madrinha, falava muito sobre as servas de Maria, que ela sentia, né, percebia a presença, como eu digo, né, eu não nada, não vejo, não escuto, não nada, mas ela sempre falou, sempre comentou sobre as servas de Maria, quer dizer, a madrinha católica, né, atendida por uma equipe espírita, e nem por isso as servas de Maria deixavam de participar. E foi um trabalho muito, 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 muito proveitoso para a gente, foi muito bom. Trabalho lindíssimo, eu tenho vontade. Belíssimo. O Rose, o Vera e todo o grupo, eu, quando tive a camada, eu também tive esse acolhimento, esse atendimento. Rose teve algumas vezes, era Lúcia, Sueli, Tânia, e eu contava nos dedos o dia para chegar aquela hora, né, que eram as quintas-feiras que ela vinham, e era um momento especial, porque a gente levantava mesmo o astral, a gente sentia aquela força daquele, né? Porque depois tinha sempre um pequeno papozinho sobre o que foi lido e tal, e era muito bom mesmo, ajudava muito. Esse trabalho é muito importante. Esse atendimento fraterno em domicílio, que pode ser em domicílio ou pode ser nos hospitais, né? A pessoa está acamada. É um trabalho belíssimo, é um trabalho maravilhoso. Você vai ao encontro desses nossos irmãos, e quantas vezes a gente ia fazer essa visita e você sai de lá, você que sai consolada, você que sai amparada, porque às vezes a pessoa está na cama, né? Mas deixa cada lição maravilhosa para você. Então, Eu participei desse trabalho, Rose. Eu cheguei aí com você também uma vez, umas 2 vezes. é verdade, é verdade. Então, esse atendimento fraterno em domicílio, ou nos hospitais, né, porque às vezes a pessoa está internada no hospital, é um trabalho maravilhoso. É um trabalho lindíssimo, sabe? E que deve ser feito. Quem tiver a oportunidade de fazer esse trabalho de visitação aos enfermos, faça, porque é maravilhoso, sabe? Eu fiz esse trabalho mais de 25 anos no Hospital do Curupaiti, nossa Senhora, quantas vezes saía de lá, sabe, chegava meio caída, porque era durante o dia, vinha do trabalho, quando saía de lá, saía energizada. E qualquer lugar que você vai fazer. No livro, Você fez lá com a minha mãe, né, Rose? isso, Lembra? tempo com ela, como é que tá? Ah, tá lá, uma coisinha lá, né? Mesma coisinha lá dela, quietinha lá. Ah, que maravilha, né? Que maravilha. Sempre nos ensinando, nos dando lições imensas. Então, Lísias, no livro Nosso Lar, tem um espírito, Lísias, e ele faz no Nosso Lar esse trabalho de visitação.
Então, o doutor Vitor Ronaldo Costa, ele escreveu um livro sobre os trechos do Evangelho, do livro Nosso Lar, onde Lísias se apresenta. Inclusive, é ele que vai dar o primeiro atendimento, assim, mais direto ao André Luiz. E ele chama de o visitador da saúde. Então, normalmente, aqueles que vão fazer essa visita, no caso, Lísias, né? Porque ele sempre vai, faz um evangelho, deixa uma lição, são chamados de os visitadores da saúde. Então, é uma coisa muito bonita mesmo. E aí, aqui, vamos lá na nossa Sueli Caldas Schubert. Aí ela diz aqui, todas essas informações que você obtém da pessoa que você vai visitar, são de grande utilidade para que os tarefeiros da desobsessão tenham mais segurança e melhores condições de apreender o estado geral do obsidiado. Porque quando você vai fazer essa visita, você faz a visita para pessoas com problemas de saúde física, mas às vezes você vai atender alguém que está sofrendo um processo de obsessão também, entendeu? Então, às vezes, a pessoa está até sobre a cama por causa do processo obsessivo. Outras vezes, não. Você chega lá, a pessoa está... Mas a família pediu, porque a família já recebeu essa orientação e ela pede. E você percebe, né, que a pessoa está obsidiada, né? Então, isso aqui. No caso aqui, ela está falando do obsidiado que recebe a visita, né? Então, ela diz aqui, todas essas informações sobre a criatura são de grande utilidade para que os tarefeiros da desobsessão tenham mais segurança e melhores condições de apreender o estado geral do obsidiado. Esses dados podem parecer desnecessários e que o melhor é deixar tudo por conta dos guias, já que, estando estes cientes do caso, de forma mais ampla e profunda, os encarnados não precisam ser inteirados de tantas minúcias. Esse raciocínio é simplista, pois, na verdade, os participantes da equipe devem estar conscientizados de tudo, o que irá conferir-lhes responsabilidade e compreensão mais dilatada, além de sensibilizá-los ainda mais para o caso em andamento. Eu vou fazer um paralelo aqui com outro assunto que parece que não tem nada a ver, mas é sobre a questão de estar conscientizado e da história dos guias. Não tem nada a ver com o atendimento fraterno, mas tem a ver com os guias e a tal da conscientização e responsabilidade. Quando você trabalha numa reunião de desobsessão, você tem um compromisso, todo mundo sabe disso. Por exemplo, a nossa, né? Toda sexta-feira, às 19h30. Muitas vezes, a pessoa, por algum motivo, ficava impedida de comparecer à reunião. Durante os estudos, nós vamos, não sei se é hoje ou amanhã, a gente vai falar sobre uma coisa sobre isso. E vem aquele caso. Mas será que é importante que eu dê o meu aviso? Ora, se os guias, palavra que eu não gosto, guia, né? Para mim, quem tem guia é cego. Então, será que os amigos espirituais, os coordenadores do trabalho, precisam ser avisados de antemão? Será que eles não sabem? Não percebem? Não adivinham que eu não vou? Entendeu? Isso não tem nada a ver. É da nossa responsabilidade. Se nós temos um trabalho, um compromisso, é da nossa responsabilidade ligar para a pessoa responsável pelo trabalho, dirigente, se não puder falar com o dirigente, liga para o doutrinador, ele se comunica com o dirigente, avisando, tal dia não poder estar presente à reunião. Isso dá tempo, olha só para você ver como não tem essa coisa de adivinhar. Isso vai dar tempo para a equipe espiritual redirecionar os trabalhos. Porque se nós temos 3, 4 médios psicofônicos no trabalho, cada um é uma individualidade. Cada um tem seu padrão energético. Os amigos que serão trazidos para atendimento vão estar em sintonia com aqueles médios.
Então, chegou Joãozinho, Pedrinho, Luizinho, espíritos, eles são mais adequados a serem energeticamente afinados com o médium Z. Ah, chegou Mariazinha, Lucia e Terezinha. Elas estão mais afinizadas com a médium L. Então, fica tudo mais ou menos arrumado. De repente, aquele médium tem um problema, um contratempo. Avisa com antecedência. A espiritualidade vai redirecionar isso aí. Agora, o médium não avisa. Não avisa. Chega na hora, tá, o pessoal que foi trazido está ali esperando igual no consultório médico, e o médico não vem, não aparece. Olha a dor de cabeça. Então, sempre devemos avisar. É lógico que pode haver a coisa de surpresa. Você está saindo de casa, de repente, né, bate com o carro, passa a mão, coisa que pode acontecer. A espiritualidade vai ter que improvisar, dar um jeito. Mesmo não sendo da sua responsabilidade, né, você ia, mas aconteceu um contratempo, vai trazer um certo prejuízo para o trabalho. Não é porque você não foi impedido contra a tua vontade de estar presente que isso não vai deixar de trazer um contratempo. Vai trazer um contratempo. Vai, de certa forma, prejudicar o trabalho. Agora, se você avisa com antecedência, 3, 4 dias, eles vão poder se reorganizar. Agora, em cima da hora, tendo você responsabilidade ou não, vai trazer contratempo. Porque tem aquele, na hora que você sai do trabalho, chegou uma visita, eu vou ter que receber a visita. Não, você vai dar um jeito de falar para a visita. Olha, infelizmente, eu estou com um problema. Se é parente, você fica aí à vontade, eu vou lá e volto. Se tem uma festinha, vai depois da festinha. Mas não, aí chega na hora o convite lá do trabalho e vou lá para a festa. Então, isso é muito sério. Porque, como eu disse aqui, os guias, né? Como ele falou aqui, que ela diz aqui, para alguns, né? Que seria desnecessário todos esses procedimentos. Porque é melhor deixar tudo por conta dos guias, já que estando estes cientes do caso de forma mais ampla e profunda, os encarnados não precisam ter essa responsabilidade de registros. Não, os espíritos, eles não pensam assim. Se você tem uma responsabilidade, cumpra a sua responsabilidade. Se você pode fazer algo para facilitar o trabalho para eles, faça. Não vamos entrar nessa de que a espiritualidade sabe tudo o que está acontecendo, então eu não preciso fazer. Não preciso. É a mesma coisa. Você tem uma palestra para dar, né? Você tem um curso para dar, ou vamos dizer, como a gente tem aqui na nossa casa, né? Substituto da palestra. Terça e quinta-feira. Segunda e quinta. Segunda é Denise, quinta sou eu. Você tem que preparar a palestra. Você tem que preparar. Eu sou substituto. O palestrante não vai faltar. Ele pode até não faltar. Começa a dar palestra, tem o piripaque. E aí, como é que fica? Você vai ter que emendar. Então, você tem que se preparar. Você tem que estar sabendo o que está acontecendo. Você tem que ter responsabilidade. Porque você vai assumir no lugar daquele palestrante. Então, são coisas que a gente que abraça a tarefa, porque coordenação de curso não são dupla? São. Quando você vai ser coordenador de um curso, normalmente são 2. Curso do Livro do Espírito, curso sobre a luz, né? Quando nós tínhamos os nossos cursos aí no CEOI, na hora de... Quando eu arrumava, organizava um novo curso, sempre escolhi o quê? 2 coordenadores de curso. Porque se um tiver um problema, a aula não deixará de ser dada. O outro coordenador vai dar aula. Esse é o ideal. Às vezes, se você não conseguiu dupla, tudo bem, mas aí aquele que vai dar aula, ele vai ter que ter muita responsabilidade. Porque quando são 2, você pode, poxa, eu já não vou poder porque eu tenho um compromisso, aí o colega vai dar aula no lugar, né? Porque normalmente assim, a gente divide, um dá uma aula uma semana, o outro dá na outra.
Quando um fica doente, ele assume direto, né? Agora, quando é um só, a responsabilidade dobra. Aí você tem que ser mais responsável ainda. Entendeu? Então, nós não podemos achar que são os guias, então os guias, eles sabem tudo, então eu não preciso ter esse compromisso. A gente tem que ter. A gente tem que ter. Então, ela vai dizer aqui, né, que esse raciocínio é simplista, você achar que deixa tudo por conta dos espíritos. Pois, na verdade, os participantes da equipe devem estar conscientizados de tudo, que irá conferir-lhes responsabilidade e compreensão mais dilatada em relação àquele atendimento daquela pessoa. E também em relação ao trabalho que ele está fazendo. A sensibilizá-los ainda mais para caso em andamento. Em um livro dos médios, item 225, 10º parágrafo, encontramos uma comunicação de Erasto e Timóteo, aconselhando. Eu vou ler aqui no livro dos médios, tá? Essa orientação de Erasto e Timóteo. Então, aqui no livro dos médios, capítulo 19, os médios nas comunicações espíritas. Vamos lá, vamos ler junto aí o 10º parágrafo. Diz assim: mas quando o próprio médium é quem nos quer interrogar, quando o próprio médium quer fazer uma pergunta aos espíritos, bom e reflita nisso seriamente, a fim de nos fazer com método as suas perguntas. Então, olha isso que ele está falando. Se nós vamos interrogar os espíritos sobre algum fato, é bom que você reflita bem antes sobre o tema, que perguntas você vai fazer, para não ficar improvisando. É isso que está no livro dos médios. Que a improvisação é uma questão muito delicada, tá? Então, ele diz aqui, mas quando o próprio médium, no 10º parágrafo da questão 225, é quem nos quer interrogar, bom e reflita nisso seriamente, a fim de nos fazer com método as suas perguntas, facilitando-nos, assim, o trabalho de responder a elas. Perceberam? Então, eles dizem, o que vocês puderem fazer para nos facilitar, façam. Precisa faltar, avisa com antecedência. Entendeu? Avisa com antecedência. Se você vai fazer um atendimento fraterno em algum lugar, faz o planejamento de forma antecipada e roda a presença, o amparo da espiritualidade. Porque aí, no dia, nós estaremos com vocês. Isso é outra coisa importantíssima. Se você vai fazer uma visita no hospital, se você vai fazer um atendimento fraterno, você começa a planejar e organizar isso com antecedência, e você, no dia, você faz a prece antes de sair de casa. Por quê? Porque uma equipe espiritual vai acompanhar vocês para dar essa sustentação. É isso que ele está falando aqui. Faz a coisa com método. Não improvisa. Então, ele diz aqui, né? Porque assim nós facilitaremos o trabalho da espiritualidade. E depois ele diz, porque, como já te dissemos, em instrução anterior, o vosso cérebro está frequentemente em inextricável desordem. A cabeça de vocês é uma bagunça. É isso que ele disse aqui. A cabeça de vocês é uma bagunça. Então, ele diz, né? Porque, como já te dissemos em instrução anterior, o vosso cérebro está frequentemente em inextricável desordem, quer dizer, inexplicável desordem. E não só difícil, como também penoso, se nos torna mover-nos no dédalo dos vossos pensamentos. Né? No dédalo, na confusão, no tumulto aí dos vossos pensamentos. Quando seja um terceiro quem nos haja de interrogar, é bom e conveniente
que a série de perguntas seja comunicada de antemão ao médium. Então, se alguém quer fazer perguntas ao espírito e vai utilizar para isso o médium, ele deve apresentar essas perguntas de forma antecipada ao médium, e não na hora do trabalho. Um dia antes, 2 dias antes, que aí o médium vai ler as perguntas, vai refletir sobre as perguntas, tá? Para que o médium, se identifique com o espírito evocador e dele, por assim dizer, se impregne. Por quê? Então, nós outros teremos mais facilidade para responder. Então, dando as perguntas com antecipação para o médium vai se impregnar, né? Vai se impregnar com a energia daquele que entregou as perguntas. Entendeu aqui? Para que ele se identifique com o espírito do evocador. O evocador é aquele que fez as perguntas, entregou para o médium. Então, o médium vai ler as perguntas, elaboradas por uma outra pessoa, e aí ele vai entrar em sintonia com aquela pessoa que fez as perguntas, através do texto, através da ideia que a pessoa que quer perguntar colocou ali naquele papel. E dele, por assim dizer, se impregne, porque então nós, os espíritos, teremos mais facilidade para responder, por efeito da afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium, que nos serve de intérprete. Então, na hora que o espírito for responder, ele vai entrar em contato com o perispírito do médium. Mas lá na mente do médium vai estar o pensamento, a energia daquele que fazia as perguntas. Então, ele vai entrar em contato com o evocador através do médium, mesmo que o evocador não esteja do local. Olha que coisa interessante. Uma pessoa faz uma lista de perguntas, entrega para o médium e vai viajar, por exemplo. O médium lê aquelas perguntas, mas o texto daquela criatura traz a energia dela. É o seu pensamento que está ali. Então, quando o médium lê, ele vai se impregnar daquela energia de quem fez as perguntas, do pensamento daquele que fez as perguntas. E quando o espírito entra em contato com o médium, ele vai captar o pensamento, a energia daquele que perguntou, mesmo que ele não esteja presente. Gente, isso é extraordinário. Isso é extraordinário, gente. É uma coisa, sabe, realmente é uma coisa fabulosa. Mesmo que a pessoa não esteja presente. Mas ele vai captar a pessoa através da mente do médium. Então, ele diz aqui, né? Por efeito da afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium, que nos serve de intérprete. Então, olha que coisa fantástica, não é? Voltando até o livro da Sueli Caldas Schubert. Tal conselho se enquadra perfeitamente naquilo que vínhamos dizendo. Eu estou aqui com a Sueli. Porque quanto mais os encarnados se identificarem com o paciente, com aquele que está recebendo a visita, através do interesse, do cuidado, do conhecimento do seu estado, do desejo de auxiliá-lo, melhores serão os resultados obtidos. Com mais facilidade atuarão as entidades do mundo maior. Então, quando você recebe, né, que a gente pode chamar de anamnese, aquelas informações da pessoa, sobre a pessoa que você vai visitar, fica aqui tocando na cabeça. É um homem de tantos anos, mora em tal lugar, está no momento passando por tal situação, está doente, está no hospital, está em cima da cama, está trazendo transtornos para a família, porque sofre o processo. Você está recebendo as informações dele. E isso está sendo registrado na sua mente.
Quando você vai visitá-lo, ou antes mesmo de visitá-lo, a equipe espiritual vai, entre aspas, fazer a visitinha na tua mente e vai buscar as informações daquele a quem você vai visitar. E aí ela já tem mais ou menos a ideia do tratamento. Então, quando você chega lá para atender a pessoa, isso vai facilitar a equipe espiritual, porque ela não vai ser pega de surpresa, ela não vai ficar conhecendo o sujeito que vai ser atendido na hora, ela já vai ter um conhecimento sobre ele. E com esse conhecimento antecipado, quem sabe ela até já visitou ele durante a noite. Entendeu? Então você forma um link entre aquela criatura que vai ser visitada e a espiritualidade. Você é um intermediário. Então, ela está dizendo aqui, tal conselho se enquadra perfeitamente naquilo que vínhamos dizendo. Porque quanto mais os encarnados se identificarem com o paciente, através do interesse, do cuidado, do conhecimento do seu estado, do desejo de aliviá-lo, melhores serão os resultados obtidos. Com mais facilidade atuarão as entidades do mundo maior, encontrando os medianeiros receptivos, conscientes e seguros da tarefa, o que, aliás, será igualmente captado pelos perseguidores e sua vítima. Esses também serão observados. Convém lembrar sempre que, se o doente está fazendo uso de medicação receitada pelo médico da Terra, esta não deverá ser suspensa, jamais. Nem sob o pretexto de atrapalhar o tratamento espiritual. Jamais. E se você chega na casa da pessoa, primeiro, se não tiver no seu registro, se alguém não tiver perguntado à pessoa que foi pedir o atendimento, porque normalmente você vai perguntar, está fazendo atendimento médico? Está tomando medicação? Mas se alguém esqueceu, primeira coisa, chegando lá, você deve dar com jeitinho e perguntar, a senhora tem visitado seu médico? É sempre bom perguntar. Se isso não foi registrado. E nunca recomendar que pare de tomar os remédios. Muito pelo contrário. Se a pessoa disser, estou pensando em deixar. Não. Não faça isso. Vá visitar seu médico. Vá à consulta. Continue seu tratamento, tá? Uma atitude dessa traz, no caso de você mandar ele para o atendimento médico, uma atitude dessa traz graves implicações, cujos resultados poderão comprometer seriamente aquele que a recomendou. Afinal, sabemos a saciedade que existem casos de caráter misto, em que se conjugam o mal espiritual e o físico, exigindo, por isso, uma terapêutica igualmente mista. Então, muitas vezes, o tratamento espiritual sozinho não vai dar resultado. Como o tratamento médico sozinho não vai dar resultado. Então, o ideal, às vezes, é o tratamento misto. Você faz seu tratamento médico e o tratamento espiritual. Vai à casa espírita, assiste a tua palestra, recebe o passe, a água fluidificada. Se quiser fazer um curso de evangelho, tudo isso é um tratamento. Eu sou católico, então vá à sua igreja, professa lá o que você tem que professar. Se você acha que tem que se confessar com o padre, se confesse. Se você acha que tem que receber a comunhão, receba a comunhão. Se você é evangélico, acha que tem que participar do batismo na sua igreja, participe. Participe dos cultos, dos cursos, se tiver. Faça o teu tratamento espiritual, aquele que você tem fé, que você acredita, e o seu tratamento médico. Tá? Não deixe de lado nem o tratamento espiritual, nem o tratamento médico. Eu trouxe aqui, para a gente encerrar o nosso estudo, um texto para a gente enriquecer o tema que nós trouxemos aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não é esse aqui, não. Espera aí, deixa eu interromper o compartilhamento, que ele mudou aqui a posição. Espera aí. Isso.
que ficou esse aqui. É do livro que eu gosto muito, chamado Mediunidade e Discernimento, do Walter Barcelos. Eu acredito que todos vocês estejam vendo o compartilhamento. Sim. Né? O Walter Barcelos, ele é um estudioso da doutrina. Eu não sei se ele ainda está encarnado, porque quando eu o conheci, ele já estava assim, bastante idoso. Ele fazia parte do Centro Espírita Aurélio Agostinho, que é o nome do Santo Agostinho, né? Lá em Uberaba. E ele fez para mim não, para o CEOI, o Encontro de Mediunidade. Ele tem 2 livros que eu gosto muito. Tem outros, mas esses 2 eu gosto muito. Mediunidade, Discernimento e Minha Mente, Meu Mundo. 2 livros maravilhosos. Nós já estudamos esses 2 livros no curso do Livro dos Médiuns, lá no CEOI. E no capítulo 17, ele inicia trazendo esse pensamento de Emmanuel, onde ele diz: a desobsessão não é caça-fenômeno, e sim trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento. Olha aí, trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. Emmanuel, essa frase de Emmanuel está no livro Desobsessão, né? Prefácio é o prefácio da editora da FEB. Então, ele vai dizer assim: o Centro Espírita é uma instituição cristã que, na união de irmãos devotados, busca ensinar, consolar, socorrer e recuperar, à luz dos ensinos de Jesus e Kardec, as criaturas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, porque nós temos sofredores dos 2 lados da vida. Dentre os trabalhos de assistência espiritual, um é o da desobsessão, que tem por finalidade essencial assistir, auxiliar entidades espirituais infelizes que se encontram escravas das sensações terrenas, e não para atendimento a pessoas obsidiadas, como muita gente pensa que seja, tá? Então, dentre os trabalhos de assistência espiritual, um é o da desobsessão, que tem por finalidade essencial o trabalho da desobsessão, assistir entidades espirituais infelizes que se encontram escravas das sensações terrenas, e não para atendimento a pessoas obsidiadas, como muita gente pensa que seja. Almas desencarnadas em desorientação, que se contam aos milhões por se apresentarem pobres de sentimentos nobres, paralíticas da boa vontade, cegas da fé superior, andrajosas de defeitos morais, leprosas de paixões e vícios, endemoniadas do ódio e vingança, experimentando o fogaréu incessante do remorso na consciência, devem ser acolhidas também como os filhos do Calvário, que o Senhor e Mestre Jesus endereçou aos discípulos sinceros para amarem e servirem. Então, esse trabalho na Casa Espírita, na reunião de desobsessão, deve ser para atender essas almas desencarnadas, tá? Toda Casa Espírita necessita criar e desenvolver sua equipe de trabalhadores nas operações espirituais curativas da desobsessão. A maioria dos núcleos espíritas possui sua equipe da desobsessão, sendo muito raras aquelas cujos médiuns, na sua totalidade, estão verdadeiramente preparados no conhecimento kardecista e amor-compreensão para atender proveitosamente as entidades perturbadas. Então, ele fala aqui, ele faz uma crítica aqui. E, muitas vezes, as equipes espirituais das casas espíritas não se preparam adequadamente para atender esses espíritos doentes. Tá? Então, ele está querendo dizer para a gente que esse trabalho, quem trabalha na área da mediúnica, é um trabalho que deve ser feito com muita responsabilidade, com muita dedicação. E os médios precisam se aplicar
aos estudos para poder atenderem de forma adequada aquelas pessoas que ali estão. É um médico. Eu vi ontem, foi um palestrante, quem fez a palestra ontem, o Olavo, ele falou sobre isso, né? Que um médico, para fazer uma cirurgia, um bom médico, ele pelo menos deve ter uns 10 anos de estudo para que ele possa ser um cirurgião. No mínimo, 10 a 11 anos de estudos que ele falou. Porque, infelizmente, nós vemos muitos açougueiros aí, né? Que vão fazer cirurgia, esquecem coisas dentro do corpo do paciente, não é? Ou então não fazem o trabalho adequado. Nós já deixamos isso em todas as áreas, né? Mas, no caso, como ele fala, aí eu lembrei do Gustavo, acho que é o Gustavo Ramos também, outro que disse assim, que nós devemos realizar o nosso trabalho com o Evangelho, não é isso? Que a nossa tarefa deve ser desenvolvida com o Evangelho no trabalho, o trabalho do Evangelho. É o Evangelho no trabalho, né? Então, nós devemos, né, colocar o Evangelho no nosso trabalho. Isso se chama responsabilidade, o cuidado. Então, o Walter Barcelos tem condições de falar isso, porque sempre foi um grande trabalhador, um grande estudioso da doutrina, e tem experiência para dizer isso. Ele diz que a maioria dos núcleos espíritas possui sua equipe de desobsessão, mas ele diz também, sendo muito raras aquelas cujos médios, na sua totalidade, ele está dizendo que são todos, mas ele diz que a grande maioria não estão verdadeiramente preparados no conhecimento da doutrina e amor, compreensão, para atender proveitosamente as entidades perturbadas. Este trabalho hospitalar da alma não deve ser público, por estar cuidando de criaturas com muitas dores e enfermidades mentais, que merecem respeito, atenção e carinho. É a psiquiatria espiritual com Jesus. Quer dizer, tem que ser um trabalho privativo, não é ter público, né, para ver o show, entre aspas, né, o depoimento dos espíritos. Não deve ser. E isso também é outra responsabilidade daqueles que trabalham na mesa mediúnica, doutrinadores, médios, dirigentes. Ao sair do trabalho, não levar a problemática dos espíritos para as feiras, tá? Então, manter ali, né? Aquilo é privativo, aquilo é um problema daquela criatura. Nós gostaríamos que as nossas dores, você vai conversar com o médico, com o psicólogo, o psiquiatra, quem quer que seja, psicoterapeuta, vai falar das suas dificuldades, da sua intimidade, e que ele saia dali, bota o Facebook. E atendi hoje uma mulher chamada Denise Oliveira Fernandes, né? Nossa, tu não sabe, adivinha o que a mulher me contou. E bota lá, ela falou isso do meu, isso do meu. Ninguém gostaria, né? Ninguém gostaria. Isso também a gente deve fazer. Lembra? Não faça aos outros que não gostaria que te fizessem. Né? Por isso eu falei, a psiquiatria espiritual com Jesus. Os médios deles. E o próprio Evangelho, a própria doutrina, é o seguinte: caso você vá fazer alguma citação, há critério de estudo, como os médicos fazem. Às vezes vão ao seminário, né? E eles vão trazer casos, mas eles não identificam o paciente. Tem um paciente assim, que esteve no meu consultório, que eu tratei, mas vai ficar assim no superficial, né? E o caso dele era assim, nem mostra o rosto da pessoa, a não ser que a pessoa autorize. Nem mostra o rosto da pessoa, ele apenas traz a problemática. Mas não diz o nome, não identifica, não diz onde mora, não fala o número do CPF. Ele dá a problemática, a patologia. Mesma coisa dos nossos estudos. Eu fiz o atendimento assim, com o espírito que falou, mas você não diz o dia, a hora em quem foi. Apenas, e aqueles que estão, no caso, né, num seminário, numa escola, num curso, ao ouvir o caso, conte também para si. Aquele coordenador do curso contou isso. Não.
Aquilo foi falado com o objetivo de auxiliar o entendimento. Então, você tem que entender isso. E não acreditar a moda de fofoca. Né? Você recebeu aquela informação para te ajudar no teu aprendizado, no teu conhecimento. Você guarda para você. Então, isso é muito importante, tá? Aí, os médios deste serviço socorrista deverão sentir-se investidos de enorme responsabilidade, pois a espiritualidade superior contará somente com aquele número limitado de colaboradores encarnados. Esta tarefa não tem substitutos improvisados, ou seja, de última hora. Substituição de última hora é prejudicial em qualquer coisa. Entendeu? Em qualquer coisa. Se é para fazer uma substituição, aquela pessoa que vai ser a substituta, ela tem que ter sido informada com antecedência para se preparar. Ah, mas às vezes do caso, né? Você vai fazer, o palestrante não veio, o substituto também não veio. Aí você vai pedir alguém para fazer. Mas você vai buscar alguém que você sabe que tem uma boa base, e não qualquer um. Eu sei que é de improviso, mas vai você fazer lá aquela palestra. Eu sei que você não foi avisado, mas como eu conheci que você é um estudioso, você vai. A pessoa vai, ela tem pelo menos uma base, a espiritualidade vai auxiliar, mas pelo menos aquela pessoa, ela tem o conhecimento. Não é você pegar, e passou na esquina, chama ele. Vai você. A pessoa que eu estou entrando aonde aí? Entendeu? Então, até nisso, você tem que ter um certo critério, tá? Então, diz aqui, se o médium, aí ele fala, né? Esta tarefa não tem substitutos improvisados, na reunião mediúnica. O médium que vai trabalhar ali é aquele que está preparado, aquele que faz parte do grupo. Daí a importância da assiduidade, da pontualidade dos estudos, da reunião. Não é você pegar qualquer médium, tá? Então ele diz, não tem substitutos improvisados, ou seja, de última hora. Substituição de última hora é prejudicial. Se o médium faltar, né? Não, aí eu pensei que era outra aula, era nessa mesma. E tinha esse assunto que até já falei anteriormente. Se o médium faltar no dia da reunião, não haverá outro lugar para cumprir a tarefa de amor cristão que lhe cabe, preparadas pelos tarefeiros da vida maior. Porque é trabalho dele. Então, se ele faltar ali, não importa o motivo, não vai ter ninguém para improvisar na hora. A espiritualidade vai ter que fazer um bom trabalho. Ou não deixar aquela pessoa ser atendida naquele dia para receber o choque anímico. Porque improvisação é uma coisa perigosa, muito delicada. Né? Então, os espíritos orientadores, Márcia, outro dia, perguntou sobre isso, né? Ela falou sobre o vocábulo, guias, né? Mentores. Olha aqui, o Walter Marcelo chama de espíritos orientadores. Nada de mentor, nada de guia. Os espíritos orientadores não esperam encontrar apenas bons médiuns, mas irmãos sinceros. Não apenas pensamentos diversos, mas energias eletromagnéticas, harmoniosas, de muito amor. Não apenas doutrinação poderosa e irrefutável, mas a palavra esclarecedora e paciente, e poderíamos dizer consoladora aos enfermos do mundo invisível. Porque, como ele falou no início, o número de enfermos do mundo invisível é 5 vezes maior do que o número de enfermos no mundo encarnado, né? No mundo da matéria. Os médiuns não devem sentir-se como elementos especiais. A última Coca-Cola gelada do deserto. Merecedores legítimos de uma cadeira vitalícia nessas reuniões fechadas. Está doente, mas aí alguém, né, o dirigente recomenda, você está doente, é melhor você se afastar. Não. Às vezes a gente tinha cada problema em relação a isso, sabe? Tivemos esse problema, às vezes você tem problemas seríssimos.
você vê que ou o dirigente, ou o doutrinador, ou o médium não está bem. E você faz uma orientação, uma licença. Mas aí eu vou pedir uma licença, mas como é que vai ficar o trabalho? Sabe, aquela coisa? Eu não posso sair do trabalho e me afastar, né? A minha presença é fundamental, é quase eu sou insubstituível, aquelas coisas, né? Que entra da vaidade da criatura. Então, se a pessoa não está bem, ela mesmo tem que sentir isso. E se ela não procurar o dirigente tem que conversar com a pessoa. Olha, fulano, eu gostaria que você pegasse uma licença. Fica 1 mês, 2 meses afastado nos estudos. Depois você vem conversar para uma avaliação, para o seu retorno. Nossa, isso já deu cada problemática. Que às vezes é muito complicado, o ser humano é muito complicado, né? Então, os médios não devem se sentir-se como elementos especiais, merecedores legítimos de uma cadeira vitalícia. Está com 80 anos, está querendo, sabe? Aí dorme mais a reunião toda do que da comunicação. Já tivemos casos assim. Né? Nessas reuniões fechadas, pois muitos outros médios que estão de fora deste círculo poderiam muito bem estar no lugar, se bem preparados, estudando, né? Dos que já estão engajados, e às vezes em melhores condições íntimas para servir com eficiência. Então, você tem que ter uma noção, né? Porque tem, por exemplo, às vezes você tem um grupo, né, trabalhando ali, e chega um momento que a pessoa diz assim, olha, eu já estou trabalhando na mesa mediúnica há 20 anos, eu prefiro me afastar agora, vou sair, vou começar a realizar um outro trabalho, tá? Então, não tem problema nenhum, a pessoa não vai morrer, né? A espiritualidade fulmina, abandonando o trabalho. Não, ela já está há 20, 25 anos, já está cansada. Outras vezes o médium, que é psicofônico, vai deixando a psicofonia, passa para o esclarecimento. Outras vezes ele não quer mais, por algum motivo, continuar com o trabalho. Não tem problema. Ele apresenta lá, olha, eu vou me afastar do trabalho. Não tem problema. A espiritualidade vai compreender os motivos dele, outro vai ser colocado ali. Entendeu? Então, e outro vai vir, de repente, até com melhores condições. Não tem esse problema. A desobsessão, diz o Walter Barcelos, requisita dos medianeiros recursos exclusivamente espirituais. As aptidões do mundo, intelectualidade, qualidades técnicas, científicas e profissionais, são dispensadas. Para ser médium de desobsessão tem que ter diploma. Não! Devido ao espírito enfermo necessitar, basicamente, do bálsamo, dos pensamentos de bondade, dos sentimentos de compreensão e compaixão que os medianeiros lhes possam dar. Então, não há necessidade da pessoa dizer assim, não, eu não posso, porque eu só fiz o primário, então eu não posso trabalhar na mesa mediúnica. Nada disso. Não existe isso. Como ele falou, isso são aptidões do mundo, intelectualidade, qualidades técnicas e profissionais. São dispensadas, devido ao espírito enfermo necessitar do bálsamo dos pensamentos, da bondade, dos sentimentos de compreensão e compaixão, que os medianeiros, que os médios lhe possam dar. Então, ninguém precisa ter, né? Eu vou fazer o meu currículo da academia para apresentar na casa mediúnica para me qualificar para o trabalho da desobsessão. E do passe também, tá? Do passe também. Não há necessidade, tá? Qualquer pessoa com muito amor no coração e boa vontade pode aplicar o passe. Isso também é outra coisa complicada. Então, na mesa mediúnica também. Mas uma coisa que fica bem claro aqui é o quê? É a responsabilidade, a boa vontade, o amor, a perseverança e o estudo, né? O conhecimento doutrinário, para que você possa ser um bom trabalhador da reunião de desobsessão, que é um atendimento fraterno espiritual.
Tá? Alguém gostaria de fazer comentários sobre o que nós conversamos aqui? Não façam fila, cuidado. É um assunto bem delicado, né? Como você falou, as pessoas no centro espírita ficam muito melindradas quando você assim, pede para a pessoa se afastar, porque a pessoa não se vê, ela acha que está ótima. Mas quem está coordenando, quem está sentindo alguma coisa, algum enguiço aí. E quando pede para afastar, é um Deus. Ah, mas aí ela sai do centro. Em geral, ela sai do centro. Vou conversar com a direção. Sai do centro, porque as pessoas encaram o trabalho da Casa Espírita como uma doação extraordinária da pessoa. Então, ela está doando, não está recebendo nada em troca de dinheiro, né? A pessoa, sabe, confunde essas coisas. Tudo quanto é trabalho na Casa Espírita, tem problema. Todos. Às vezes é muito difícil. É muito É difícil. muito difícil que a pessoa se ache que, já que ela está se doando, então, sabe, ela que resolve como é que funciona. Algumas pessoas, né? Não é o geral, não. Algumas pessoas resolve. Eu trabalhei muito tempo na Casa Espírita, no apoio escolar, na alfabetização. Então, vinham as pessoas assim, achando, a gente pedia, aí chegava a pessoa, ela marcava o dia, você pode vir tal dia, tal hora? Posso. No dia não chegava. Eu estava com a turma lá e a criatura não chegava para ajudar. Não pude, tive um problema. Caramba, sabe? É muito difícil, em todos os setores da Casa Espírita. Eu vejo enguiço, se você se dispõe a fazer alguma coisa, já que você está se doando, então você que resolve como é que fica. O famoso trabalho voluntário. Isso aí. Pessoal, Eu acho muito delicado. O dirigente, enfim, o diretor da casa tem que ser muito firme mesmo, né? trabalho voluntário é aquele negócio, né? Eu vou fazer um trabalho voluntário, então vai ser do jeito que eu quero. Pois é. O horário que eu quero, quando eu puder, e Organização. não vê que envolve, além da espiritualidade, envolve pessoas também. Exatamente, né? Você vai fazer o trabalho, então tem um Sim. horário para começar, Responsabilidade, como você falou aí. tem uma assiduidade, então você tem que estar ali para fazer. Não. Eu vou a hora que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, né? E não tem aquela coisa, né? E isso sempre foi, muitos problemas se trazem em relação a isso, e as pessoas têm dificuldade de compreender que você. Às vezes eu pergunto assim, né? E se fosse Jesus que fizesse isso com você? Eu estou precisando. Ele, olha, assim, eu estou precisando tanto, qualquer hora eu vou aí. Né? Qualquer hora eu sei. Então, quando você se dedica, eu pelo menos sempre coloquei isso na minha vida. Se é para pecar, peca, no meu caso, né? Eu digo assim, peca pelo excesso e não pela falta. Tá? Eu vou pecar pelo excesso. Porque pelo excesso, depois é só tirar um pouquinho do que excedeu. Agora, pecar pela falta é complicado. Eu tenho uma coisa comigo sobre compromisso que é uma coisa assustadora, né? Às vezes eu até exagero muito nisso, mas eu penso sempre assim, é uma coisa minha. Eu estou trabalhando para Jesus. Eu estou trabalhando para Jesus. E se eu vou trabalhar para Jesus, eu vou tentar dar o melhor do que é meu, do que eu sei. Mesmo que o meu melhor seja 50%, mas é os 50% que eu estou dando da melhor forma. Então, eu penso assim, para Jesus então é o horário, pontualidade, o melhor do que eu souber fazer, e vai até onde eu aguentar. Entendeu? Então, eu acho que isso que às vezes a gente, eu não sei se na encarnação eu falei demais, mas nessa eu vim com essa coisa do excesso. Fala, Márcia. Então, lá no CEOI, na mesa da Vera, eu vejo uma harmonia muito grande do grupo e o respeito, né, a responsabilidade.
Quando alguém precisa faltar por algum problema de saúde, sempre avisa com antecedência a Vera. Eu fiz uma pequena cirurgia, eu até queria ir, a Vera, não, você não vai vir, você vai ficar em casa. Eu querendo ir, e ela falando, não, fica em casa. Quer dizer, é meio teimosia, né? É, mas eu conheço o trabalho da Vera, trabalhou comigo muito tempo. A Vera realmente é uma pessoa muito responsável. Então, eu acho que isso todos nós temos que adotar. Chega um momento que nós temos que adotar isso. Nós trabalhamos para Jesus. Aí eu lembrei daquele... Foi o palestrante que disse, né? Imagina que Jesus está do seu lado. Foi. É isso aí. Eu trabalho para Jesus. Então, Jesus está aqui, ó, observando o meu trabalho 24 horas. Eu vou dar mole? Claro que Aquilo que está na minha cabeça. não. Jesus está aqui me observando. Então, eu estou fazendo o melhor que eu puder. Para chegar às 4, eu chego às 2. Vai ter, entendeu? Vai ter. Eu não ofereço qualquer coisa. Então, é uma coisa que eu, entendeu? Eu termino às 6, eu termino 6h15. Vai que meu relógio esteja errado, entendeu? Então, Aliás, né, Rose, eu não sei, aqui tem um grande número de trabalhadores oriundos do CEOI, né? Eu acho que todos nós precisávamos, eu digo que eu sou um espírito necessitadíssimo de rédea curta, de disciplina e de chicote no lombo, porque fui criada pela madrinha num colégio de freira, fui parar no CEOI, né? Pupila de Dona Rose, quer dizer, o CEOI é uma casa extremamente disciplinada, né? Eu acho que a gente traz muito disso para a nossa vida, né? E quem se afiniza fica, quem não se afiniza sai, não permanece na casa, né? Assim como em todas as escolas que eu fiquei também foram poucas, né? E foram escolas assim de muita disciplina, inclusive quando o trabalho, né? Quando os estudos em outra casa, você escuta uma outra palestra, você fala assim, no CEOI a gente faz isso rotineiramente. É uma casa que nos disciplina, né? E a gente tem até dificuldade, sabe quando você escuta assim, no final de um seminário algumas perguntas, para a gente é tão óbvio, né? Que foi, pelo menos foi a primeira casa espírita que eu frequentei, foi o CEOI. E essa disciplina aí é importantíssima, e é muito importante que a gente leve até para a nossa vida particular, para a nossa vida de relação, essa disciplina também. Mas o CEOI, nossa mãe, ajudou muito, né? Essa coisa da mesa mediúnica, do horário, é muito importante. Grata. Nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Daqui a uns 10 minutinhos a gente retorna para o estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica, tá bom? Vamos dar uma paradinha agora, beber uma aguinha, e daqui a pouco a gente retorna para o estudo dessa obra do Projeto Manuel Filomeno Miranda. Daqui a quantos minutos, Rose? 10 minutinhos. Tá. Bom, um abraço para aqueles que não vão estar conosco, e os outros vão aguardando aí beber um pouquinho, dar uma respiradinha. Daqui a pouco a gente retorna. E agradecendo sempre a Deus a oportunidade do estudo e do trabalho.